Muito bom dia a todos e a todas que nos acompanham em mais um webinar em comum. Hoje vamos conhecer sistemas alimentares sustentáveis. Vamos, portanto, falar de sistemas de produção, distribuição e consumo de alimentos que são socialmente justos, economicamente viáveis e ecologicamente saudáveis, ou seja, a garantir que a produção de alimentos respeita recursos naturais, promove a equidade social ao longo da cadeia de abastecimento alimentar e contribui também para a saúde das pessoas e do planeta. Vamos, neste webinar, conhecer dois projetos distintos, mas que estão alinhados neste grande desafio à sustentabilidade, que é criar sistemas alimentares. Este é o nosso quarto webinar da parceria do Projeto em Comum, Inovação e Conhecimento no Mundo Rural, e é precisamente como porta-voz deste projeto que dou as boas-vindas à Ana Tomás, que é técnica de animação local na Coimbra Mais Futuro. Muito bom dia, Ana, muito bem-vinda. Olá, bom dia, Fernanda, obrigada. Em nome da Coimbra Mais Futuro e da parceria em comum, agradeço e cumprimento todos os que nos acompanham hoje, neste novo webinar. Antes de avançarmos para o tema que a Fernanda já começou a introduzir, eu gostaria só de referir que o Em Comum é um projeto de cooperação que envolve 9 grupos de ação local com intervenção de norte a sul do país, que se uniram para trabalharmos a questão da transferência de conhecimento e de inovação para os territórios rurais. E, portanto, nesse sentido, definimos 4 grandes eixos: conhecer, capacitar, corporar e disseminar. E temos o objetivo de, por um lado, mobilizar os atores da comunidade científica e transmitindo conhecimento e inovação para as nossas comunidades e para os nossos territórios, para que eles próprios possam produzir, introduzir e criar a sua própria transferência de conhecimento e inovação. Portanto, o tema de hoje é um tema que, apesar de o estudo dos sistemas alimentares, é um tema ainda muito recente, é uma abordagem muito recente ao estudo da produção e da comercialização e distribuição da parte alimentar. Contudo, é um tema com o qual os grupos de ação local já trabalham há mais de 30 anos e, portanto, financiando e apoiando desde a produção à transformação e a comercialização e a inovação também nascida do mundo rural. E, portanto, daí o tema ter sido selecionado para o webinar de hoje, para o qual contamos com 2 oradoras, a doutora Sara Rocha, da Associação Atuar, e a doutora Maria Teresa Martinho da Amal. Bom dia. Bom dia, a quem eu também saúdo e agradeço o facto de estarem aqui. Ana Tomás, como sempre, o membro da Em Comum fica connosco ao longo de toda desta nossa conversa, que no fundo é isto que queremos. Queremos também que todos os que nos estão a ver, a todos aqueles que estão a assistir através das nossas redes sociais, nomeadamente o Facebook, possam colocar as suas questões ao longo desta hora de conversa. É só deixar as suas questões ou os seus comentários na caixa de comentários, precisamente do Facebook, onde está a ver entre o Em Comum ou qualquer um dos parceiros deste grande projeto. Temos precisamente 2 oradoras e eu começo por apresentar, até porque vai ser a primeira a partilhar o seu projeto, a Sara Rocha, que é pós-graduada em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo pela Universidade de Coimbra e já trabalhou em variedíssimos projetos de investigação. Curiosamente, longe dos computadores, também já trabalhou imenso, nomeadamente em explorações agrícolas e restauração, integrando então várias iniciativas de base local e também a nível nacional, ligada, por exemplo, à arquitetura inclusiva, à educação livre, à promoção da soberania e sustentabilidade alimentar. Portanto, parece-me que é uma área que, obviamente, a cativa, até porque nos últimos anos tem trabalhado no terceiro setor como gestora de projetos, facilitando redes de organizações e advocacy officer. É atualmente membro da Atuar, que é uma associação para a cooperação e desenvolvimento na zona de Coimbra. Em 2007 foi fundada, contribuindo para promover, então, sistemas alimentares mais sustentáveis, do direito humano à alimentação adequada. Tem vindo a colaborar também em iniciativas locais de transição climática. Sara, muito obrigada. Tem, de facto, um currículo que já fala por si e traz-nos hoje um projeto que também nos vai pôr aqui a pensar em relação aos sistemas alimentares e todos os desafios que se colocam à sustentabilidade dos mesmos. Muito bom dia, Sara. E bom dia à Maria Teresa, que eu apresentarei já de seguida.
Olá, bom dia, obrigada pela apresentação, Fernanda e Ana, pela recepção e, claro, obrigada por mais um convite para fazer parte desta reflexão daquele que é o trabalho do Incomum e, em particular, sobre o sistema alimentar de Coimbra. Já aqui está a apresentação. Então, a Coimbra Mais Futuro desafiou-nos para uma colaboração no âmbito deste projeto, nomeadamente da elaboração de um diagnóstico do sistema alimentar, procurando aqui resultados e pistas que possa ajudar o trabalho da organização também no terreno. Portanto, o objetivo foi apoiar o desenvolvimento de estratégias de ação, portanto é um trabalho pragmático da Coimbra Mais Futuro e contribuir com os resultados deste diagnóstico para elaborar uma política alimentar municipal para o concelho de Coimbra. Portanto, este é o objetivo de fundo. E neste diagnóstico partimos do pressuposto de que atualmente vivemos uma crise de crise, não é? Múltiplas crises ao nível das alterações climáticas, ao nível da saúde global, epidemia de obesidade, de problemas cardiovasculares, enfim, há uma série de autores que têm vindo a trabalhar este conceito de sinomia, portanto, partindo deste pressuposto de que o atual sistema alimentar globalizado tem contribuído fortemente para esta situação, propomos como caminho para a sustentabilidade ultrapassar também esta visão de que a solução passa apenas por aumentar a eficiência das cadeias de valor. Portanto, assumimos que não é só isso, é necessário também ter uma visão mais sistémica daquilo que é o sistema alimentar, tentando reestruturar as diferentes cadeias de valor para conseguirmos responder aos principais desafios de sustentabilidade que vivemos atualmente. Só uma breve nota, falar em sistema alimentar, há muitas entradas, não é? Podemos trabalhar a via do ambiente, da saúde, da agricultura, da economia local. Portanto, é um tema muito amplo, como a Ana disse, e esta visão sistémica é desafiante. Portanto, também em colaboração com a Coimbra Mais Futuro, optamos por centrar-nos nestas 4 dimensões: a agricultura, o ambiente, a saúde e a ação social e o consumo. Portanto, foram as grandes portas a partir das quais fizemos este trabalho, que consistiu em entrevistarmos atores de referência do sistema alimentar de Coimbra e a partir daí orientar também o trabalho de análise de dados estatísticos, de artigos científicos e etc. E então, aonde é que chegamos com este diagnóstico? Para já, e tentando conhecer melhor o território de que estamos aqui a falar, este é o concelho de Coimbra, e cruzando aquilo que é a ocupação do solo com o declive do solo, temos 4 grandes zonas em Coimbra. Esta zona aqui mais amarela e que corresponde neste mapa à zona mais escura é a zona do Baixo Mondego, onde temos a presença da agricultura empresarial, onde há uma grande produção de milho-grão e de hortícolas, uma produção mais intensiva. Esta zona lateral este, mais verde escura e aqui com maior declive, é sobretudo uma área florestal. A zona central, mais artificializada vermelha, é a zona urbana de Coimbra e, portanto, aqui o que resta, que não é assim tão pouco, a norte e a sul, é aquilo a que chamamos um mosaico de casas, horta e floresta, que são zonas de interligação entre horticultura, floresta e casas. Então, passando àquelas 3 grandes áreas, Coimbra é um concelho com muita agricultura, aqui esta zona com uma grande concentração de agricultura mais intensiva e depois uma dispersão pelo resto do concelho. Esta zona do Baixo Mondego, portanto, é uma zona que produz cereais, que tem uma agricultura mais competitiva e onde há também uma produção onde a maior parte é exportada. Aquelas hortas, daquele mosaico de casas e hortas, são sobretudo hortas cujo trabalho é para autoconsumo, portanto aquilo que se produz é sobretudo para autoconsumo, mas também há entrada no mercados locais, embora com alguma dificuldade de integração nos mercados, e onde se nota a necessidade de pensar também a criação de novos mercados, sobretudo chegando a outro tipo de mercados como o biológico e também tentando atrair outros agricultores.
E percebemos também que existe uma baixa adesão ao Estatuto da Agricultura Familiar, não só pelos agricultores, mas das próprias instituições, e este é um concelho onde a produção do vinho é um setor muito relevante. Ao nível do ambiente e saúde, há alguns elementos a relevar, como a contaminação com fitofármacos. É um elemento que nas entrevistas se revelou como uma área de preocupação, sobretudo devido ao uso de fitofármacos na agricultura. Não existem dados específicos sobre a emissão de gases de efeito de estufa e, portanto, assumimos as tendências a nível nacional, onde este é um setor que produz, que emite muitos destes gases, e estas hortas que predominam um pouco por todo o concelho são também uma almofada, não é? Uma barreira ao risco de incêndio, que é um risco, como podemos ver, desculpem, passei muito depressa, um risco muito alto aqui na zona este do concelho. Ao nível da saúde, a prevalência de hipertensão é elevada e isto segue, como não existem dados desagregados por concelho, olhando para aquilo que são as tendências nacional e regional, portanto, há uma prevalência de doenças que têm a ver também com a má alimentação, a hipertensão, sobretudo, mas também outras. As pessoas com menor rendimento apresentam uma maior incidência deste tipo de problemas de saúde e isto coloca a questão da segurança alimentar, a questão do acesso ao tipo de alimentos a que estas pessoas têm acesso, e isso vê-se também pelo número de pessoas vulneráveis em situação de pobreza, e destas depois pode variar o estado de insegurança alimentar em que se podem encontrar. Isto é uma análise sobre aquilo que é o consumo numa era em que o centro comercial tem um papel muito predominante, até na organização do espaço, e portanto é um consumo muito orientado para o lazer, onde o carro é um elemento importante e onde o sucesso desta zona comercial também depende de ter algumas âncoras. No caso de Coimbra, o consumo é sobretudo um consumo funcional, ainda não muito orientado para este lazer. Existem poucos estacionamentos associados e, portanto, pouca facilidade em atrair mais clientes para o comércio tradicional, e os clientes habituais do comércio tradicional são sobretudo residentes ou trabalhadores, portanto bastante limitado a capacidade de atração do comércio tradicional. Percebemos também que existe uma necessidade de trabalhar em rede, de fazer este estudo daquilo que podem ser polos atrativos de novas pessoas para o comércio. A questão do estacionamento poderá, enfim, ser algo a verificar ou não quando se planeiam estes focos de comércio, e desenvolver âncoras capazes de atrair novas pessoas. E este é também um elemento muito importante do diagnóstico feito, é a dimensão económica do sistema alimentar de Coimbra. Sabemos que cerca de 33, quase 34 milhões de euros são anualmente feitas estas compras por parte do mercado privado, portanto, de restaurantes, mercearias, e ao nível do mercado institucional, por exemplo, cantinas universitárias e etc., há aqui também um gasto anual de 8 milhões de euros. Isto foram estimativas feitas a partir de dados do INE que nos dão uma dimensão potencial daquilo que pode ser o mercado alimentar em Coimbra. E porquê é que estes números são particularmente importantes? Porque se olharmos para aquilo que é o sistema alimentar de Coimbra, imaginemos agora que este quadrado cinzentão é Coimbra, é o concelho, e nós aqui podemos observar 4 grandes cadeias. Primeiro, temos esta cadeia aqui em cima, portanto, da esquerda para a direita, de horticultura intensiva, portanto, na tal zona do mapa do Baixo Mondego, onde se produz o milho-grão e hortícolas. A grande maior parte desta produção é para a exportação, portanto, há uma produção no território que sai do território. Ainda outra cadeia globalizada é a alimentação da população, que provém a partir dos supermercados, portanto importada, ou seja, exportamos o que produzimos e importamos alimentos de outros países, portanto esta cadeia aqui para as famílias. Depois temos uma cadeia a nível mais nacional, que a partir do mercado abastecedor
os grandes consumidores institucionais, escolas, universidades e PSS fazem as suas compras a partir do mercado e os próprios mercados locais e mercearias também se abastecem a partir do mercado abastecedor. Uma última cadeia local, esta aqui, as das hortas e do vinho, e que, portanto, está dispersa naquele mosaico de hortas em todo o mapa do concelho, que serve para autoconsumo das famílias, mas que tem também entrada no mercado. Portanto, temos 4 grandes cadeias que conseguimos identificar. Em termos de contexto, há 2 fenómenos que influenciam muito o presente e o futuro daquilo que é o sistema alimentar de Coimbra: uma crescente urbanização, muita concentração nas freguesias urbanas, com tendência para continuar a crescer, um envelhecimento também muito acentuado, e em termos de externalidades, temos externalidades negativas, como ao nível da saúde, ao nível da poluição, a emissão de gases de estufa está amarelinho porque há esta questão de necessidade de dados, e uma externalidade positiva é as hortas terem este efeito de reter, de certa forma, a travar os incêndios. Portanto, de uma forma muito esquemática e muito simples, este é o sistema alimentar de Coimbra. Portanto, é um sistema, sobretudo, determinado exogenamente. Produz para fora, adquire, importa para consumir, e as hortas, apesar de terem um papel muito importante em termos de manutenção de rendimentos das populações rurais, de ser uma almofada quando existem também variações de rendimentos, é um setor que, precisamente por ser de autoconsumo, não é valorizado e não está muito organizado economicamente e, portanto, não tem uma presença no mercado local. Se voltarmos atrás, eventualmente, para abastecer os mercados locais e outros consumidores institucionais, não está capaz ainda. Por fim, olhando para estes grandes, não é? Poderia falar de muitos mais resultados, mas olhando para este esquema que nos permite perceber o sistema alimentar de Coimbra e aquelas características, percebemos que, em termos de pontos fortes, Coimbra tem um sistema alimentar que tem uma agricultura bastante competitiva, mas que exporta, não é? Que coloca a riqueza produzida para fora. As hortas dispersas permitem combater os incêndios. Esta segurança social que também este autoconsumo oferece à população, sobretudo a nível rural, e todo o potencial económico das compras institucionais de alimentos por explorar. Do outro lado, os pontos fracos, portanto, esta dificuldade de organização económica destas hortas, o comércio pouco atrativo a nível local, há uma baixa adesão dos produtores ao Estatuto da Agricultura Familiar, que tem um potencial de apoio também interessante, estas incógnitas, não é, da emissão dos gases com efeito de estufa e também os próprios fertilizantes usados, o impacto naquilo que é a qualidade das águas é também um ponto fraco, e as questões de segurança alimentar e de saúde que referi. Ameaças, esta urbanização e o envelhecimento, que, portanto, colocam a sustentabilidade do sistema alimentar em risco, e, portanto, o valor dos mercados institucionais tem um potencial significativo a explorar para uma maior sustentabilidade local do sistema alimentar. E, para acabar, a partir destes resultados, elencamos algumas recomendações, porque o pedido que a Coimbra Mais Futuro nos fez foi que este fosse um trabalho pragmático, portanto também ajudasse a pensar e a planear o trabalho de um ponto de vista mais estratégico e de um ponto de vista de planeamento de políticas públicas, e portanto a partir deste trabalho importa, este é um processo que acaba por ser interessante para outros territórios, não é? A partir de um conhecimento que nos permite analisar melhor o sistema alimentar local, formar uma parceria comprometida com este trabalho da sustentabilidade alimentar local, procurar mobilizar, neste caso de Coimbra é particularmente importante mobilizar estes agricultores, sobretudo também os agricultores que trabalham nestas hortas de autoconsumo, mas também com a entrada no mercado, sensibilizá-los para melhorar as suas práticas também do ponto de vista ambiental, e também os de baixo mondego, experimentar outros modelos, como por exemplo os sistemas participativos de garantia para os produtores de hortas, portanto criando aqui um espaço de aprendizagem, de melhoria de práticas e onde os consumidores também podem apoiar os produtores não só a melhorar as suas práticas, mas também a terem um sinal de confiança de que podem produzir e de que existe uma procura, o fortalecimento de mercados.
Envolver os consumidores na promoção de um sistema alimentar mais sustentável. É importante a literacia alimentar, melhorar as escolhas. Aqui os dados que obtivemos em termos de saúde reforçam esta recomendação, as ações nas escolas e também nas IPSS. E, por fim, discutir a nível local a criação de um programa de alimentação, saúde e nutrição, que passe por um modelo de compras diferente e uma estratégia de agregação que permita também uma sustentabilidade económica maior. E eu passaria à frente agradecendo. Portanto, este é um trabalho que se pretendeu ser pragmático, envolvendo diferentes atores nesta fase da investigação, digamos assim, e que pretende ser um mapa, não é? Tecer algumas pistas para um trilho, não é? Para um caminho entre vários parceiros com quem a Coimbra Mais Futuro tem vindo a trabalhar. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Acho que foi aqui não sendo exaustivo, nem muito menos cansativo, foi super interessante. Acho que tem aqui muitos pontos, eu tenho aqui imensas perguntas, mas mais uma vez relembro que as perguntas importantes são das pessoas que nos estão a ver, as pessoas que estão a assistir este webinar, mas de facto tem aqui uma série de dados que se calhar em grandes massas urbanas nem pensamos, não é? A diferença entre escolher o tipo de comércio que utilizamos no dia a dia, a diferença que o impacto que pode ter numa região como Coimbra, e como disse muito bem, se calhar em qualquer outra região que tenha características semelhantes. Vamos perceber se o Algarve tem também características destas e, de facto, vamos conhecer o projeto que vai ser apresentado pela Maria Teresa Martinho, que é economista de formação e trabalhou na CCDR do Norte e também do Algarve, sendo que o seu trabalho está sempre envolvido na gestão dos fundos comunitários ao longo de vários programas operacionais. Mas desde 2021 que trabalha na Comunidade Intermunicipal do Algarve, na AMAL, que, como sabem, é formada pelos 16 municípios do Algarve. Na AMAL tem vindo a trabalhar em projetos comunitários no âmbito dos quais desenvolveu então o Sistemas Alimentares Sustentáveis, um projeto que visa promover a transição de um modelo mais sustentável de refeições escolares nesta região, assente em dois grandes pilares: reorganizar as cadeias curtas do comércio e estruturar o mercado institucional dos alimentos. É claro que a Maria Teresa Martinho, na AMAL, acompanha uma série de outras candidaturas, mas tem vindo, acima de tudo, a trabalhar estes sistemas territoriais mais locais, no apoio à produção e às cadeias curtas, algo que claramente devemos cada vez mais favorecer. Por isso, Maria Teresa Martinho, muito obrigada por aceitar o nosso desafio e vamos então perceber o que é que o Algarve nos traz no que diz respeito a sistemas alimentares sustentáveis. Bem, eu é que agradeço a oportunidade que foi dada à AMAL para apresentar este projeto. Nós temos um carinho muito grande por este projeto, participamos em vários, mas realmente este projeto é um projeto que nos é muito querido, não há dúvida nenhuma. Este projeto, os sistemas alimentares sustentáveis, surgiu a ideia para este projeto numa altura de pandemia. Paramos um bocadinho, não é, para refletir, se calhar, um pouco mais sobre as coisas, as nossas preocupações com os sistemas alimentares, a sua sustentabilidade, a questão da saúde, isto tudo junto com o facto do Algarve estar muito concentrado no turismo e, portanto, haver uma necessidade urgente de diversificar a base económica do Algarve. Portanto, junto com estas questões todas que refletimos, o facto também das autarquias terem passado a ter novas competências. Portanto, as autarquias passaram a ter novas competências na área da educação, nomeadamente na necessidade de fornecimento de refeições escolares, passou a ser abrangida mais ciclos portanto, ao secundário, antes era só o primeiro e o segundo ciclo. Portanto, juntamente com isto, surgiu então a ideia deste projeto. Este projeto foi financiado, portanto, no âmbito do Programa Operacional do Algarve, CRESC Algarve 2020, teve como consultores, portanto, este consórcio formado por estas três empresas e durou, e quando eu digo durou, mas tem continuidade, como é óbvio, esperemos que assim seja, até março de 2023. Portanto, o objetivo principal, o mote deste projeto era então promover a transição para um modelo mais sustentável das refeições escolares da região. Isto naturalmente passa por uma reorganização das cadeias curtas de comercialização,
pela introdução de critérios ecológicos nos procedimentos de contratação pública. Portanto, esta resolução, inclusivamente esta questão, está agora vertida para uma resolução do Conselho de Ministros, que surgiu ano passado, portanto em 25 de outubro, salvo erro, mas que só entrou em vigor este ano. Também pela sensibilização, consciencialização de toda a comunidade escolar para a importância e o impacto que as escolhas alimentares têm, quer na nossa saúde, quer na questão da economia local, na sustentabilidade ambiental, na inclusão social, isto tudo que inclusivamente a Sara também já falou. Portanto, perante isto, como é que nós decidimos organizar este nosso projeto? Portanto, através de duas fases, digamos assim, ou dois grandes pilares. Por um lado, a reorganização das tais cadeias curtas de comercialização, perceber então qual era a oferta, não é? Que mercados é que estavam aqui em causa e, por outro lado, definir então o mercado institucional do alimento, que valores é que estão em causa, quem é que são os agrupamentos escolares, que refeições escolares. Então, neste primeiro pilar, o que é que se fez? Portanto, tentou traçar-se, digamos que um diagnóstico da situação. Portanto, quem eram os produtores, se eram produtores de pequena dimensão, produtores de média dimensão, se tinham capacidade ou não de venda para poder dar resposta àquilo que se pretendia, qual era a sua capacidade de organização, se estavam muito organizados ou se tinham algumas dificuldades, que tipo de estrangulamentos é que tinham ao nível do escoamento. Portanto, fez-se um levantamento, um diagnóstico desta situação. Isto foi bastante complexo, implicou visitas a todos ou a vários produtores na região do Algarve, portanto, entrevistas, inquéritos, etc., para traçar este diagnóstico. Portanto, feito este diagnóstico, passou-se então para a vertente seguinte, que era a parte da procura. Portanto, como é que se quantificava este mercado institucional do alimento? Estamos a falar de quê? De que escolas, de que agrupamentos, quantidades de refeições, fazem as refeições através de exploração própria ou adquirem fora empresas que lhes fornecem as refeições. Estamos a falar de universo. Portanto, aqui também houve uma necessidade de fazer um diagnóstico, passou por N reuniões com os municípios, entrevistas, inquéritos, um levantamento também junto dos agrupamentos e, portanto, traçou-se o tal diagnóstico para chegarmos àquilo que temos aqui, portanto, que é precisamente a valoração. Nós andamos sempre à volta dos valores, não temos como contornar esta situação para saber o que está em causa, né? E para um universo que não chega, portanto, a metade dos alunos matriculados, estamos a falar do ano escolar 2022-2023, peço desculpa. Estamos a falar de um universo de 49% de alunos matriculados, isto representa, o mercado institucional do alimento representa cerca de 5,8 milhões de refeições escolares ano, na região do Algarve, tem um valor económico de cerca de 13,4 milhões de euros, num universo que não chega a metade dos alunos. Refiro o seguinte, portanto, nós todos sabemos, e acho que isso é comum nas outras regiões também, penso eu, a maior parte dos alunos do primeiro e segundo ciclo consomem as refeições escolares, também não têm muitas alternativas, estão na escola, não podem sair, pronto. Mas no secundário a coisa é um bocadinho diferente e os alunos já têm outra liberdade e, portanto, uma grande parte desses alunos já não consomem nos refeitórios, infelizmente, porque a relação preço-qualidade é muito melhor do que comer fora, mas pronto. Mas isto só para vos dar a ideia de que podíamos chegar a um universo muito maior, portanto, ou seja, há mercado, não é? Portanto, isto representa valor. Então, assim sendo, podíamos passar então depois para a definição de que alimentos, portanto, definido o tal, feito o diagnóstico qual era o potencial de oferta versus a procura, conseguimos então definir que tipo de alimentos é que podiam passar a constar nos tais programas, nas tais refeições piloto. Naturalmente, esses alimentos teriam que passar por critérios, evidentemente, de sustentabilidade, que tivemos aqui a falar, nem podia ser de outra maneira, não é? Ou seja, teriam que ser produzidos na região, teriam que ser certificados, produzidos de forma ambientalmente sustentável, originários de cadeias curtas e adequados aos princípios da dieta mediterrânica, que o Algarve, como sabem, em Tavira, onde existe o Centro de Competências da Dieta Mediterrânica e, portanto, todo o nosso trabalho anda à volta destas questões da dieta mediterrânica.
Portanto, e aí chegamos a que produtos? Chegamos ao peixe fresco da costa algarvia, a cavalo, a carapau, portanto, peixe de pequeno porte, depois a batata doce da Algesur, produtos provenientes da agricultura biológica. É interessante porque aqui constatamos que é um mercado que está de produtores muito organizado, portanto, e daí a escolha pela agricultura biológica também, porque tinham capacidade de resposta, e a fruta fresca local, que incluía os frutos secos, não é? Porque também é um produto típico algarvio, não é? Portanto, depois, definidos quais seriam então os alimentos que poderiam passar a constar nas tais refeições piloto, de que forma é que iríamos então implementá-las, não é? Então tínhamos 2 programas, foram definidos 2 programas, um programa complementar do outro, portanto o programa das compras públicas para a aquisição de alimentos passou porque isto é um dos grandes problemas, tem a ver com a aquisição das compras públicas, como nós sabemos. Portanto, foi dado um apoio na elaboração das peças de procedimento, nos cadernos de encargo, nos convites, que pudessem constar determinado tipo de critérios de natureza ecológica, critérios que pudessem dar resposta a estas questões do produtor local, da proximidade, etc. Foi também dado apoio aos produtores na fase da pré-contratação. Significa o quê? Que muitas vezes alguns dos produtores não acedem à venda de produtos para refeições escolares porque têm muita dificuldade em aceder às plataformas das compras públicas, que não são propriamente fáceis mesmo para quem trabalha diariamente com elas, e portanto também foi dado este apoio logístico. Complementarmente a este programa, alguns municípios tiveram acesso também a apoio a outro nível, portanto, apoio nutricional para definir as ementas e apoio a material pedagógico. Foi dada ações de formação, capacitação junto dos colaboradores dos refeitórios escolares, portanto, foi, digamos que, um programa complementar ao outro programa das compras públicas. Isto aqui é um esquema que resume aquilo que eu tenho estado a dizer, portanto, a forma como foi feito e esquematizado aqui o nosso projeto, e depois que conclusões é que nós conseguimos então tirar. Então, chegamos à conclusão que a região do Algarve, portanto, na região do Algarve, a exploração própria dos refeitórios escolares é a modalidade que domina na região do Algarve. Isto aliado, portanto, à questão da nossa grande identidade cultural do território algarvio à dieta mediterrânica, é um potencial que tem que ser capitalizado. Portanto, não há dúvida nenhuma que nós temos aqui uma região que deve, direi eu, fazer esta transição para um modelo mais sustentável nas refeições escolares. E nós temos essa obrigação enquanto agentes públicos, não é? Portanto, e vimos que o mercado institucional tem valor, não é? Porque andamos sempre à volta dos valores e do quanto é que vale em termos económicos e, portanto, vimos que há esse potencial. Portanto, assim sendo, 11 municípios manifestaram interesse em aderir a estas refeições piloto através do programa das compras públicas, 3 das quais, Algesur, São Brás e Castro Marim, beneficiaram também das tais ações do programa integrado que eu falei, que era o tal programa complementar. Porquê é que foram estes municípios? Isto não foi aleatório, portanto, tentamos foi cobrir a região toda a Algarvia, portanto, ir um bocadinho ali ao Barlavento, Algesur, Sotavento, Castro Marim e depois ali Algarve Central, pronto, para tentar abranger todo o território algarvio. Depois, 10 dos 16 municípios passaram então a fornecer no ano letivo, onde foi feito o estudo 22-23, refeições escolares com alimentos locais. Ou seja, 54 estabelecimentos de ensino serviram refeições piloto daqueles alimentos que vos falei há pouco, portanto. E isto culminou com uma assinatura de um acordo de compromisso, portanto, a parte formal da coisa, mas que de certa forma nos obriga, são estes acordos que nos obrigam muitas vezes a avançar com as coisas. Portanto, foi assinado um acordo de compromisso entre a AMAL e os municípios, naturalmente em articulação com os agrupamentos de escola, para introduzir obrigatoriamente, digamos assim, de uma forma mais vinculativa, produtos alimentares produzidos na região do Algarve, naturalmente em complemento com todas estas questões de ações de educação e literacia alimentar, que cumprissem estes critérios que falamos aqui,
com a contratação pública ecológica das refeições escolares e depois, no fim, que fosse possível, e é isso que estamos a trabalhar no âmbito de um outro projeto que a AMAL participa, que é o Revita Algarve, um modelo de governança para poder gerir esta questão toda e organizarmos de uma outra forma, envolvendo todos os agentes neste processo. Pronto, muito obrigada. Dizer que está disponível todo o trabalho que foi feito no nosso site, que é imenso, portanto eu falei de uma forma mesmo muito rápida, muito sucinta, para também não ultrapassar o tempo que me foi dado, mas que podem consultar o site, podem e devem consultar o site, que o trabalho é muito interessante e convido-vos a fazê-lo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Maria Teresa, e obrigada mais uma vez à Sara Rocha. E, de facto, eu acho que muitas vezes no nosso dia-a-dia não paramos para pensar nestas coisas. Essa é a primeira conclusão a que chego quando, desde que estamos a preparar este nosso webinar, começamos a olhar para estas coisas que aparentemente, a nível de diagnóstico, até parece ter uma rápida, simples resolução. Mas depois vemos que é um bocadinho mais difícil do que isso. Sara Rocha, vou começar então por 2 ou 3 perguntas que, na verdade, eu acho que são até bastante... podiam surgir também na região do Algarve, mas, acima de tudo, esta questão, eu acho que há uma grande preocupação, aliás, no Incomum, em todos os webinars, há uma preocupação constante, seja ele qual for o tema, é indiferente o tema, tem a ver com as alterações climáticas. A minha grande questão, e começo pela Sara e depois pela Maria Teresa, é se os sistemas alimentares acabam por mitigar de alguma forma os efeitos das alterações climáticas. No fundo, estão a cumprir o famoso ODS, mais ligada à questão da produção local e da sustentabilidade e desses que são os grandes desafios das alterações climáticas. Sara, comece por si. Sim, muito boa pergunta, Fernanda. Isso depende do tipo de orientação que damos ao sistema alimentar, não é? Por exemplo, um sistema alimentar que seja muito externalizado ou globalizado, uma cadeia globalizada, como vimos no caso de Coimbra, onde existem várias, portanto, existem várias cadeias, não é? Temos que tentar otimizar, reestruturar estas cadeias e também os incentivos que se dá aos atores que as dinamizam, e a criação de políticas públicas é uma via, não é? No sentido de elas se encaminharem para os objetivos que achamos que são os mais sustentáveis. E como estava a começar, uma cadeia mais marcada pela globalização, não é? É uma cadeia que, à partida, não está a contribuir para contrariar as alterações climáticas, porque assenta muito no transporte, portanto, transporte para todo o mundo, portanto, emissão de gases de estufa. Se falarmos de agricultura muito intensiva e que recorre a agroquímicos de síntese, portanto, fertilizantes de origem de combustível fóssil, portanto, estamos a falar num setor, num tipo de agricultura, de modelo de agricultura, mas também de distribuição de cadeias longas, que de facto não favorecem esse combate às alterações climáticas. Portanto, o caminho, olhando para um caminho de sustentabilidade e olhando para aquilo que os ODS propõem, é um caminho que tem que ser feito em diversas frentes em simultâneo, não é? Portanto, as alterações climáticas não são só uma questão de intervir no ambiente, mas também num outro conjunto de variáveis a nível social, ao nível do próprio ambiente alimentar, da governança alimentar e, portanto, das políticas públicas, das medidas que criamos, ao nível económico. Por exemplo, se temos, como vimos no caso de Coimbra, um modelo onde os bens do território, não é? Portanto, há uma produção alimentar no território que sai, na sua maioria, e depois há uma importação de alimentos para alimentar a população. Estamos a falar de uma riqueza que não é fixa no território, não é? E, portanto, estamos a falar de uma economia local que é muito vulnerável a choques, sejam eles económicos, uma crise financeira, uma pandemia, ou uma situação de inflação provocada por um conflito internacional. Todas estas situações vivemos-las muito recentemente, muito próximas umas das outras. E isso tornou visível o quão frágil é esta economia alimentar local. Ficamos logo
muito preocupados porque as prateleiras estão vazias e, portanto, Exato. olhar para as alterações climáticas também é olhar para a base da nossa economia, que neste caso é bastante frágil, e se temos uma economia frágil, temos mais pessoas suscetíveis de estar numa situação de risco de pobreza ou empobreza, portanto também temos menor capacidade de tornar os nossos territórios resilientes e capazes de absorver estes choques que acontecem a nível internacional. É muito curiosa esta abordagem internacional, porque de facto Maria Teresa é o efeito borboleta, não é? A Sim, borboleta bate sim, as asas de um sem lado e pode dúvida. provocar um furacão do outro lado do mundo. É E eu sinto verdade. que, se calhar, todos sentimos que está a acontecer um bocadinho isso, não é? Olhamos muito para os fenómenos de migrações ligados a fenómenos bélicos, a questões raciais, a questões de guerra, etc. Mas já há muitos migrantes, muitos refugiados climáticos. E a zona do Algarve, Maria Teresa, obviamente não quero ser a profeta da desgraça, mas temos falado É muito assustador. sobre a questão do Algarve e da seca iminente, não é verdade? É Seca assustador e a global. AMAL tem tido um papel também importante nesta questão da seca. Nós temos um projeto gerimos, aliás, somos um organismo que gera um projeto que tem a ver com a questão da redução das perdas de água nos setores urbanos e, portanto, estamos muito, eu neste momento estou muito mais, eu sou do Porto, não sou algarvia, mas já estou aqui há uns quantos anos. E eu realmente nunca notei esta questão da falta de água com a dimensão que notamos agora e é assustador, é assustador. Eu acho que as pessoas estão completamente A a leste. leste, Não é sul, é daquilo, leste. é a leste daquilo que se está a passar aqui e isso também vem interferir nesta questão que estávamos a falar dos sistemas alimentares, porque o Algarve, infelizmente, não consegue dar resposta a determinado tipo de necessidades alimentares, portanto, nós nunca poderíamos depender só de nós, isso é uma coisa, se fechássemos aqui fronteiras no Algarve, acabou, não era possível, porque, inclusivamente, neste momento, está a repensar como é que porque a agricultura é um servidor de água, isso é evidente, não é? Pronto, não há como dizê-lo de outra forma, portanto é quem mais consome água, e como é que nós arranjamos culturas, porque não podemos ter só culturas de sequeiro, não é? Como é que nós nos orientamos no meio disto tudo, não é? Portanto, e depois fala-se da questão dos abacates e das laranjas, mas a verdade é que o problema não é só esse, não é? Pronto. Neste momento, não sei se têm a percepção, no Algarve já não se rega, portanto, a rega pública acabou. Ou seja, eu tenho aqui à minha volta todos os jardins que são da competência da Junta de Freguesia a regar, estão todos secos. Quando eu digo Exato. seco é tudo amarelo, porque está proibida Amarelo. a rega. Portanto, isto é desolador. Eu não estou a dizer que deve ser feito ou não, atenção, eu não, porque tem que Sim, nem ser. vamos Não, olhar não para os há, campos de não golfe, vamos. nem para os campos de futebol, não vamos entrar por aí, não é verdade? Mas é Mas assustador. claro, até porque a Maria Teresa falou de uma questão que é fundamental, a questão do turismo, que é o que tem mantido o Algarve, parece-me que influencia, se calhar não tão positivamente quanto desejaríamos, os sistemas alimentares locais. Certo. Mas devíamos, por isso é que eu falei na necessidade de diversificar a base económica. Uhum. E só que pensamos nisso na altura da pandemia, não é? Neste momento já estamos outra vez com níveis brutais de turismo e de repente voltamos a esquecer-nos. Porque, pronto, a questão económica anda sempre à frente de tudo, não é? É um bocadinho difícil a pessoa deixar de. Porque a parte económica realmente também permite depois avançar com outras questões, não é? Portanto, nós temos essa consciência, mas efetivamente tem que se mudar aqui o chip. Temos que mudar o Claro, chip, porque senão a sim, coisa vai ser muito, muito complicada. Não podemos ter o exato. foco só no turismo, senão, não sei. Não, Não, isso é evidente. Assim como Coimbra deixou de ter o seu foco apenas na investigação, mas necessariamente a investigação académica tem vindo certamente, Sara, a contribuir para o desenvolvimento destes sistemas alimentares. O que eventualmente faltará agora é a população estar mais envolvida, as comunidades locais perceberem que estas iniciativas são a muito curto prazo, podem ser e vão ser, porque têm de ser muito positivas. Sim, e esse é um ponto muito interessante deste projeto em comum, não é? Que tem esse objetivo de transferência de conhecimento, porque de facto Coimbra é uma cidade académica, eu vivi lá 12 anos, conheço muito bem a cidade, e é um concelho muito, muito rural.
não é? Muito rural, mas há um divórcio, não é? Entre esses dois lados, o lado mais urbano e universitário e o rural. E essa transferência de conhecimentos é fundamental, porque muitas vezes o grande desafio, não só de retirar o conhecimento, digamos assim, do pedestal da academia, mas as próprias políticas públicas, muitas vezes criamos medidas, leis muito interessantes, muito inovadoras do ponto de vista legal, do ponto de vista estratégico, mas depois a sua descida ao terreno, a sua capilarização, não só no consumidor, mas até nas pessoas que trabalham em diferentes organizações, é lenta, é difícil e, portanto, projetos como este têm esse potencial de acelerar essa transferência de conhecimento, porque ele existe e muitas vezes o conhecimento que se produz neste momento na academia de uma forma global sobre a sustentabilidade dos sistemas alimentares, como combater as alterações climáticas, este conhecimento não está propriamente a trazer coisas muito novas, vindas assim, não é? Muitas vezes está a valorizar aquilo que é tradicional, práticas que foram desvalorizadas porque associadas à pobreza, à subsistência. Por exemplo, esta questão da produção para autoconsumo e a sua desvalorização também gerou um enfraquecimento económico deste tipo de produção, não é? E muitas vezes a investigação, de uma forma geral, que tenta esclarecer os vários caminhos de saída destas múltiplas crises em que estamos, traz luz à necessidade, como a Teresa estava a dizer, não é? A dieta mediterrânica, ela não é só um conjunto de alimentos, ela é também uma cultura, uma forma de produzir alimentos, não é? E, portanto, essa cultura, essa forma de produzir, ela precisa de ser também muitas vezes resgatada, porque se olharmos para a nossa realidade de produção, a grande maior parte dos produtores de Portugal estão a envelhecer e, portanto, a intergeracionalidade, a transmissão para novas gerações destas práticas também não está a ser completamente assegurada e, portanto, muitas vezes a investigação aponta esses caminhos da necessidade de preservar, de resgatar ou também, claro, de cruzar o conhecimento e o saber tradicional com também novas práticas, novas técnicas modernas e que têm como base investigação científica de ponta, no sentido de a tornar mais eficaz e mais sustentável. Mas é fundamental fazer esse movimento de implementação e da ativação desse conhecimento no terreno. De outra forma, continuamos, como a Maria Teresa disse, num shift errado, quando todos os desafios à nossa volta estão a pedir outras soluções. E é curioso porque ambas, e já vou também pedir à Ana Tomás algumas considerações sobre este tema, mas ambas falaram da questão das cantinas escolares, Maria Teresa, porque para além de tudo há este lado da sensibilização desde a idade mais nova, mas falamos obviamente deste divórcio que os jovens, sobretudo os jovens, têm com as suas cantinas. E de facto é uma tendência, não é? A partir de certa idade já têm a sua mesada, o seu cartão, já podem ir comer fora, almoçar fora, e isto eventualmente pode também ser uma população onde esta comunicação pode chegar de uma forma mais efetiva, se forem mais pequeninos, não é? Porque eu acho que os miúdos percebem bem, até porque já há muitos exemplos de escolas que já têm as suas próprias hortas, é claro que são escalas muito pequeninas, mas servem, eu diria, para semear, pelo menos a ideia. Há exemplos ótimos ao nível do país, Torres Vedras, Arcos de Valdevez, há exemplos espetaculares. E realmente a coisa começa de pequenino. E o Estado tem essa obrigação, né? Porque estamos a fornecer refeições que têm que cumprir estes critérios, deviam cumprir estes critérios, não é? E devíamos transmitir isso, começar logo a transmitir no ensino básico, porque eles aprendem, eles percebem, portanto, os miúdos, se forem sempre direcionados para um determinado caminho, eles chegam lá. É evidente que se este caminho não for feito, eu recordo num seminário que tivemos em Braga, que tive também com a Sara, e que nós depois tivemos direito a uma refeição espetacular, produzida por um chefe, com produtos locais, portanto, tudo dentro destas questões que estamos a falar,
e estava um grupo de jovens, que é quem estava a fazer o som e pôr, a tratar das questões dos vídeos, etc., que não comeram lá, mesmo tendo sido convidados, porque não gostavam da comida. Eu disse: "Mas como não gostam da comida? A comida é espetacular". Não, porque não era aquele tipo de comida, portanto, e nós pensamos: "Mas nós estamos um dia inteiro Não a vem falar sobre embalado, não estas é? Não vem embalado questões". em plástico, é tão Mas estranho. é assustador, porque como é que é possível? Estamos nós com estas preocupações e a debater durante um dia inteiro que isto é importante, e é importante para eles, não é? Porque pronto, não é? Serão a próxima geração, e eles não foram comer comida absolutamente espetacular, foram comer fora porque não gostavam da. Mas como é que é possível? Portanto, há aqui muito trabalho a ser Desconhecimento, não é? feito, muito Exato. desconhecimento, mas também ao contrário, também ao contrário. Eu noto que os jovens cada vez mais se preocupam com estas questões, quanto mais não seja até pela questão ambiental, que está cada vez mais na ordem do dia, felizmente, não é? Portanto, sim, o Estado tem essa obrigação, não há dúvida nenhuma. Claro. Ana Tomás, obviamente que a Coimbra Mais Futuro está aqui mais com o trabalho da Atuar, mas de facto o projeto em comum tem muitos olhos colocados ao longo do país sobre esta e tem vindo a analisar esta realidade. Acredito que muito do que já foi dito aqui desperta aqui algumas considerações. Ana, gostava que as partilhasse connosco. Sim, claro. Aliás, o estudo que a Atuar fez foi precisamente para a Coimbra Mais Futuro, no âmbito, inclusive, aqui do projeto em comum. E esteve também, foi uma das partes fundamentais na construção da nossa próxima estratégia para o próximo período comunitário e levanta claramente vários temas muito interessantes. Ao nível da produção, temos naturalmente duas vertentes aqui no território, que é os agricultores que ainda produzem o tradicional, seguindo a base do milho, sobretudo, como um complemento à economia familiar. E temos, por outro lado, os agricultores que produzem as hortícolas também mas para o autoconsumo. Portanto, por um lado, temos quem produz para lucrar, e, portanto, são esses que normalmente exportam para fora, e temos aqueles que produzem para o autoconsumo. E tanto uns como outros precisam, e temos verificado essa tendência de cada vez mais de quererem serem sustentáveis nas suas práticas e nas suas produções, e portanto isso é muito interessante, sobretudo numa altura em que aqui não temos ainda o problema que o Algarve tem, mas começamos a notar problemas de falta de água e isso vê-se claramente no número de produção, porque o Baixo Mondego também é uma produção de arroz carolino, e o arroz é produzido em água, e que nós estamos vindo a verificar cada vez menos produtores a trabalhar com o arroz, porque a água começa também a escassear, e portanto no Algarve é flagrante, mas em todo o país são situações que nós devemos ter em atenção. Ao nível uma das outras questões que falaram há bocadinho, que é a questão da educação através das crianças, é um tema bastante interessante, que nós, grupos de ação local, não só os que fazem parte do Em Comum, mas a nível nacional, temos estado envolvidos ao nível dos programas do Plano Nacional da Alimentação Equilibrada e Sustentável, e que quase todos, temos trabalhado muito na vertente da educação das crianças como mecanismo, como forma de educar as famílias e, por consequente, a comunidade em geral. Portanto, é interessante esta dinâmica que a AMAL está a fazer ao nível das cantinas e ao nível da produção, envolvendo a produção local. Torres Vedras é claramente também o exemplo nacional nessa dimensão, e nós também vamos acompanhando e vamos vendo. Por fim, queria também referir que é uma das questões que a Fernanda falou no início, que é interessante os temas que nós estamos a abordar, o estudo que a Atuar e que a Sara nos apresentou, peguem coisas banalíssimas, coisas que é do senso comum. Nós aqui em Coimbra, de facto, temos uma cidade e temos uma ruralidade que é quase desconhecida. Contudo, os temas que são levantados, todas as pessoas sabem. Portanto, qualquer pessoa que vive em Coimbra, mesmo na parte urbana, sabe perfeitamente que os campos do Baixo Mondego produzem milho e se calhar produzem outras coisas, mas não sabem exatamente o quê. E é interessante fazer estes estudos e levantar estudos tão simples, coisas tão simples, levantar
problemáticas e ideias de como é que nós podemos interagir no futuro, e que é uma problemática, que é uma forma de nós também trabalharmos nos grupos de ação local e de implementarmos as nossas estratégias para o futuro. Claro que limitados sempre às questões políticas e à regulamentação nacional que nos impede de fazer aquilo que nós efetivamente gostaríamos de fazer e atingir. Claro, mas curiosamente, penso que terá sido ou a Sara ou a Maria Teresa, eu anotei, foi a Sara. Por exemplo, há políticas que até já são interessantes, nomeadamente o Estatuto da Agricultura Familiar, e que me parece que está a ser muito pouco aproveitado e que podia ser aqui, eventualmente, Sara, acho que é uma oportunidade que está a ser perdida, não é? Porque parece que olhamos para este Estatuto e imaginamos, isto não é para nós, não é para Portugal, isto é para países terceiro mundo, subdesenvolvidos. Também falta aqui um bocadinho a comunicação do importante que é a agricultura familiar em Portugal, não é? Sim, inescapável, porque há aqui várias questões. Uma das mais centrais que é importante trabalhar é ao nível da mudança de mentalidades, não só, como estava a Ana e a Maria Teresa a dizer antes, ao nível daquilo que comemos e, portanto, do consumo para a saúde, mas também estas imagens que fixamos na nossa cabeça sobre o que é um agricultor, não é? O que é viver da agricultura, e portanto há uma certa cristalização. Isto não é só em Portugal, não é um problema só nosso, mas há uma certa cristalização de uma ideia da agricultura como uma área muito difícil, e é uma profissão dura, não é? E desafiante, como tantas outras, mas que é uma área pobre, e isso vê-se até na própria organização dos ministérios, não é? Mas há aqui uma questão cultural de olhar para a agricultura como algo que é desvalorizado e na verdade, o grosso, cerca de 200 mil agricultores em Portugal são agricultores familiares, ou seja, são produtores que produzem, que têm sobretudo mão de obra familiar, mas que têm também entrada no mercado. E a grande maior parte deles não vive só da agricultura, ou seja, acumula a agricultura com outras atividades, o que já é um indicador do desafiante que é ser agricultor em Portugal. Medidas como o Estatuto da Agricultura Familiar são medidas muito importantes e que dão um sinal, não é, do ponto de vista institucional, político e legal, da importância deste setor. A criação deste estatuto em 2018 já foi o resultado de um longo processo de lutas por parte de agricultores e organizações sociais, foi parte de um processo de negociação, mas depois lá está o tal movimento também de descida da política pública até às instituições, aos técnicos, a perceber como funciona. O estatuto já foi alterado, já sofreu melhorias desde que foi lançado em 2018, enfim, são conhecidas críticas por ser muito restrito e, portanto, apoiar os mais pequenos dos pequenos agricultores e, portanto, ele precisava de se ampliar, não é, para poder também apoiar mais agricultores e, claro, projetos como estes que se focam nas compras públicas na alimentação escolar, mas não só, têm cada vez mais que olhar para este tipo de ferramentas como algo que podem aplicar porque já existem. Já existe, agora não me lembro do nome do decreto, desculpem, mas já existe a medida que permite colocar a adesão ao Estatuto da Agricultura Familiar como um critério preferencial para as compras de alimentos. Agora, claro. Se já está a ser amplamente usado, não, porque tem que ser melhorado, mas a lei só melhora quando nós a usamos e quando se dá evidência às suas limitações, não é? Ela ter limitações não pode ser um entrave para a usar, portanto, sim, a nosso ver, tem que ser vulgarizada, digamos assim. No bom sentido, exatamente. No bom sentido. Exato, Maria Teresa, que outra política ou regulação poderia destacar que tem vindo a promover sistemas alimentares mais sustentáveis, nomeadamente na zona do Algarve? Nós temos, a AMAL faz também parte de um outro projeto que há pouco referi, que é o Revita Algarve, que anda muito em torno, que envolve vários parceiros, nomeadamente a Universidade do Algarve,
na parte do conhecimento, portanto, testar novos produtos, porque aqui há pouco falei da questão do pescado. O pescado, por exemplo, é muito difícil introduzir nas refeições escolares, e testou-se a cavala em formato hambúrguer para ser mais apelativa para os miúdos, por exemplo. Portanto, de certa forma, usar produtos regionais de uma forma um bocadinho mais apelativa para as crianças, por exemplo, pronto. E esse projeto Revita Algarve tem essas várias vertentes. Tem a vertente da inovação, onde está a universidade que trabalha determinados produtos, figo, etc., de forma a poder introduzi-los nas refeições escolares. Depois tem esta vertente da questão da governança que falei, e esta proximidade, portanto, com os produtores locais, o levantamento que foi feito da questão das escolas, portanto, como tinha dito o Algarve, a maioria das refeições escolares são fornecidas através de exploração própria, mas a própria AMAL tem uma central de compras de fornecimento de refeições escolares, portanto, há aqui muito trabalho ainda a ser feito, portanto, de tentar conciliar aqui as várias medidas em prol disto tudo que cada vez mais acho que estamos todos neste caminho, não é? Estamos todos com estes objetivos. Sem dúvida, e com grande pena, Ana Tomás, já chegamos às 10h30, o que é sinal que infelizmente vamos ter de terminar este nosso quarto webinar, mas acredito que tiramos daqui uma série de ideias, boas práticas e, acima de tudo, muitos desafios. Eu gostei muito naquela análise de SWOT que a Sara apresentou. De facto, há sempre ameaças, há sempre desafios, mas há sempre oportunidades, Ana Tomás, isso é o mais importante. E o Incomum vai fazer, obviamente, este caminho de divulgar todas estas boas práticas. Exatamente, é precisamente o objetivo do Incomum e de facto também foi o desafio para este webinar, foi de facto fazer-nos refletir sobre estas temáticas que todos conhecemos, que todos ouvimos, que já vivemos e portanto, e que sim, que nos deixa aqui imensos desafios, imensos caminhos para onde seguir, portanto vai ser interessante a abordagem que iremos dar continuidade, com certeza. Sem dúvida, aliás, vamos estar por aqui precisamente, já temos a data para o próximo webinar e o que é certo é que vamos sempre, vamos sempre contar com todos e todas que nos acompanham nestes webinars, que são tudo menos incomuns. Do meu lado, resta-me agradecer não só a presença da Ana Tomás, em nome da Incomum, mas também da Sara Rocha e da Maria Teresa Martinho. Foi um prazer ouvi-las, aprender convosco e já a seguir fica a conhecer a próxima data. Eu dou já uma dica, é em maio, final do próximo mês, aliás, 18 de junho, peço desculpa, eu tinha aqui a indicação que era 28 de maio, mas não, estamos a falar em 18 de junho e por isso mesmo agradeço o facto de terem estado aqui connosco nesta edição. 17 de junho temos então encontro marcado para falar sobre a inovação em meio rural. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada a nós. Muito obrigada.